Otávio Mesquita quebra o silêncio após ser acusado de estupro Ju Oliveira lá do The Noite. Conforme anunciado aqui para vocês no perfil, o apresentador do SBT, Otávio Mesquita, está sendo acusado de a Ju Oliveira lá do The Noite. A acusação partiu dela e uma denúncia foi protocolada no Ministério Público. Segundo ela foi abusada pelo apresentador em um programa do The Noite de 2016. Nas suas redes sociais, Otávio Mesquita publicou um vídeo se explicando dessa situação. Otávio nega veementemente que tenha feito qualquer crime desta gravidade em cima ali da Ju. Ele acaba explicando mais uma vez que isso aconteceu lá em 2016, que estamos falando de quase 10 anos. A televisão era outra televisão, onde algumas coisas eram mais permitidas, que tudo, absolutamente tudo em questão que está sendo colocado aí, o que ele está sendo acusado, foi previamente combinado com a produção, principalmente o fato ali que ele desceria, né, imitando o Batman, que em alguns momentos teria ali apertado a Ju. Ele acaba pedindo desculpas pela brincadeira que talvez possa ali de fato ter passado do limite, mas que ele nega que foi absolutamente longe de qualquer intenção de um crime tão grave quanto esse que ele está sendo acusado. Reforça mais uma vez que a sua ex-mulher e o seu filho estavam na plateia assistindo a gravação em 2016. Ele ainda reforça mais uma vez que na época não houve nenhum registro de desagrado ou reclamação para a direção. Falou, lá em 2016 ela não reclamou para ninguém, para o Danilo, para a direção do programa, para a direção da emissora, absolutamente nada. Foi uma surpresa mesmo essa acusação agora em 2025. Diz que está com os seus advogados já em ação porque vai defender a sua imagem, a sua honra, que neste momento está arranhada por conta de uma acusação tão grave como essa. Lembrando, Ju não irá se manifestar sobre esse assunto por orientação do seu advogado. É um assunto meio complicado e eu, assim que vi essa notícia, achei muito suspeito, porque a Juliana acabou de ser mandada embora do The Noite depois de um tempão trabalhando lá, e imediatamente depois ela vem com essa denúncia, e a primeira coisa que eu pensei é que ela tava querendo se vingar, já que tá tudo lascado mesmo, e mandaram ela embora, então ela resolveu jogar logo tudo no ventilador e se exploda. E eu ouvi o vídeo do Otávio Mesquita falando sobre isso, que não tem como deixar passar despercebido que já fazem quase 10 anos esse negócio. A guerreira não falou nada durante todo esse tempo e só agora, nesse contexto de ter sido mandado embora, ela vem fazer essa acusação que pode destruir a vida dele, né? Aí eu fui ver o vídeo, infelizmente eu não posso colocar aqui porque é do SBT, mas posso garantir aos senhores que é um negócio meio constrangedor. Tá certo que as coisas mudam muito durante 10 anos, algumas atitudes que eram aceitas há pouco tempo atrás, hoje em dia já é mal visto, e o que o Otávio Mesquita fez é de muito mau gosto, ainda mais que ele falou que fez isso na frente da esposa que ele tinha na época e do filho, porque não tem graça. E se eu, por exemplo, fosse o marido da madame que trabalhava lá no Danilo Gentili, eu não ia gostar nada daquela situação. Ele falou que foi tudo combinado antes, a própria Juliana já estava sabendo, talvez, que ele ia fazer esse negócio, mas se depois vocês forem ver esse vídeo, dá pra perceber que ela fica um pouco desconfortável, porque o Otávio Mesquita em determinado momento fica de ponta cabeça na cara dela e apalpa o seio da madame, além de outras coisas. E é impressionante como isso aí passou despercebido durante todo esse tempo. Ninguém ouviu falar nada porque o programa do Danilo Gentili é meio zoeira, e pelo fato da guerreira não ter falado nada na época também, isso aí acabou passando despercebido, até porque isso aí foi no começo do programa do Danilo Gentili, e eu ouvi uma galera falando que provavelmente a Juliana não fez nenhum tipo de denúncia naquela época, porque ela não queria queimar o filme, perder o emprego, e aproveitar a oportunidade de trabalhar na TV, e se ela fizesse isso, de denunciar ele naquela época, ela poderia acabar perdendo tudo. E claro que só ela sabe a motivação, esse assunto é muito delicado, mas na minha opinião, a pessoa deveria pesar o que é mais importante. Se aquilo lá já aconteceu logo no começo do trabalho dela lá, eu, se estivesse nessa posição, iria imaginar que isso ia acontecer mais vezes, e se a produção sabia de tudo, então eles são cúmplices. Mas no entanto, ela tá processando só o Otávio Mesquita por esse crime aí, que eu não posso falar o nome, mas os senhores sabem. Hoje em dia, pela lei, só de você apalpar uma madame já é considerado aquela palavra que eu não posso falar, e eu acho que, como a gente não tem certeza de nada ainda,
dia. O mais importante que a gente aprende vendo esse vídeo é que não dá pra confiar mesmo, hein? A madame vem com um processo desse e ela tem os motivos dela, porque, como eu falei, o que o Otávio Mesquita fez é bizarro, independente se foi há 10 anos atrás. Ele mesmo reconheceu isso no vídeo que ele fez, falando que hoje em dia, vendo com o olhar atual, ele não faria isso de novo. E se a gente fosse pensar certinho, se a Juliana estivesse trabalhando no SBT, isso aí provavelmente não iria acontecer, dela resolver processar ele agora. E eu não sei exatamente como funciona, mas provavelmente, depois de 10 anos, ela não poderia mais processar ele, porque perdeu a validade. Aí nos 45 do segundo tempo, talvez até motivado um pouco pela raiva mesmo que ela deve estar sentindo de ter sido mandada embora, ela meteu essa. Mas de qualquer jeito, o que a gente deve aprender é jamais se comportar igual o Otávio Mesquita naquele dia. Independente se é brincadeira, se você conhece a pessoa, se é alguma coisa combinado, mesmo assim, isso aí acaba se tornando uma armadilha pro cara e é um negócio desnecessário e constrangedor. Como eu falei, eu não gostaria que fosse a minha mãe ou uma esposa minha, irmã, que estivesse passando por uma situação dessa, porque é sem graça. Se você vai ver lá a cena depois, é o Otávio Mesquita dando uma de tiozão, agarrando a guerreira pelas pernas, ela tenta empurrar ele algumas vezes e ele insiste, dá risada, e depois o programa continua como se nada tivesse acontecido. E o melhor que a gente pode fazer é se precaver desse tipo de situação. O Otávio Mesquita falou que vai processar ela por estar caluniando ele e usando de má fé essa filmagem de quase 10 anos atrás para poder resgatar esse negócio que ninguém nem falou nada na época. Mas é aquilo que eu falei, revendo o vídeo, é um negócio meio constrangedor e que dá pra evitar. Esse tipo de brincadeira, além de não ter graça nenhuma, prejudica imensamente o homem. As leis estão mudando cada vez mais. Claro que muita gente acaba utilizando isso de má fé. Quem não se lembra da Nájila naquela ocasião lá do menino Ney? Outras aí acontece o tempo todo. Tem muita gente desonesta nesse país que tá disposto a mentir e inventar qualquer coisa pra prejudicar outra pessoa. Mas nesse caso aí é difícil defender o Otávio Mesquita, mesmo passando todo aquele tempo e mesmo a madame não tendo falado nada naquela época. Eu sinceramente acho que ela errou, já que ela se sentiu tão incomodada em não ter falado nada na época. E se ela ficou quieta, isso significa que aquilo não era tão importante pra ela assim naquele momento, ou se era a questão do emprego era mais importante ainda. Mas uma coisa que é certeza mesmo é que nós homens devemos manter o máximo de distância desse tipo de situação pra não dar motivo pra um dia acontecer esse mesmo tipo de coisa com a gente. É muito melhor às vezes você manter distância de algumas pessoas e situações e pensar 1000 vezes antes de falar alguma coisa, e quanto mais nesse caso aí que o cara chegou a tocar nela, porque o cara que faz isso aí tá pedindo pra se lascar. Dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito dessa situação. Se você gostou, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha, que é muito importante, e considere um dia juntar-se a Junior Master Suspeito Bolivariano dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido a algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!